A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, povo de Deus, estamos iniciando o programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos em mais uma edição do nosso programa e por isso o Padre quer cumprimentar a todos os ouvintes que nos ouvem pela rádio Arca da Aliança, FM 93.5, Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, Rádio São José de Mafra, FM 96.9 e as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado do Floresta. Cumprimento também a você que nos ouve pelo Spotify e YouTube. E quero dar um alô também para aqueles que sempre estão aqui com o Padre nos ajudando a preparar todo esse programa. O Jefferson. Olá, Jefferson. Olá, Padre Edmilson. Olá, você, nosso ouvinte de todo sábado aqui no Vida Pastoral. É um prazer mais uma vez estar aqui. Engasguei a emoção, muito trabalho que a gente teve, mas valeu a pena aí. Somos Arquidiocese instalada. Falaremos isso no programa, lógico. Muito bem. Um olá para a Júlia. Olá, Padre. Olá, Jefferson. Olá a todos os nossos ouvintes. E neste sábado, dia 1º de março, começando mais um mês, edição de número 433. E agora a gente está respirando um pouco mais aliviado. Nos últimos programas a gente vinha nesse clima de ansiedade, eu posso até dizer, né, Padre? Pela missa de instalação, mas graças a Deus deu tudo certo, já passou e prontos para receber o núncio. Então já temos que começar a se articular agora para os próximos passos também. Mas graças a Deus tudo correu bem, apesar do cansaço, né? Foi muito bonita a missa, foi um momento de bastante emoção e percebi que não só para nós, mas sobretudo também para Dom Francisco Carlos, que percebi sobretudo na hora do juramento, ele teve um momento assim que ele ficou assim emocionado. Então, me chama a atenção também isso e estamos aí nas novas expectativas. É que é um momento histórico para nós, como igreja, como arquidiocese, mas principalmente para ele como sacerdote, né, Padre? Algo, o senhor que já passou pelo processo de ordenação, tanto diaconal quanto sacerdotal, sabe, né, e deve poder explicar depois um pouquinho melhor pra gente o peso que isso traz. Então pra ele também foi um momento histórico na vida dele. E pra gente o cansaço é recompensador. Agora a gente olha pras fotos, lembra das pessoas que vieram conversar com a gente, das pessoas que ali no final queriam tirar foto com o Dom Francisco. Então enfim, é gostoso e a gente vai conversar daqui a pouco um pouquinho mais sobre esse dia. Muito bem, então vamos dando continuidade ao nosso programa. E, como sempre, nós iniciamos sob a luz da Palavra de Deus. Por isso, nós vamos convidar você a tomar a Bíblia em suas mãos. E quem tem a liturgia diária em casa também, é a liturgia do 8º domingo do tempo comum, que nós estamos acompanhando aí a liturgia do dia 2 de março, tá bom? Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho,
e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão desse evangelho, eu quero começar a partir deste texto em que Jesus diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Olhando para esta palavra de Jesus, o que ele nos esclarece? Apesar de ser um evangelho rico de informações, de exemplos e tudo mais, o que vai nortear a nossa vida é do que nós estamos buscando, do que nós estamos nos alimentando. Por exemplo, uma pessoa que vive a vida de oração, vive a busca pela palavra de Deus, vive não só ler a Bíblia, mas sim rezar aquela palavra que ele está lendo, aquela palavra que ele está tentando absorver, tentando entender o que aquela palavra significa e toca a vida dele. Então, esta pessoa, ela vai alimentar o que dentro dela? Os frutos do Espírito. Paulo, apóstolo, na carta aos Gálatas, vai falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Se nós alimentamos as coisas de Deus, se nós deixamos com que o Espírito Santo que está dentro de nós inflame os nossos corações, nós vamos dar os frutos do Espírito. Por isso é que Jesus vai dizer que a árvore boa dá frutos bons e a árvore ruim dá frutos ruins. Não existe uma árvore boa que dê frutos ruins e não existe uma árvore ruim que dê frutos bons. Portanto, dentro de nós habita o Espírito Santo. No entanto, se nós vamos pecando e vivendo uma vida de pecado e consentindo essa vida de pecado, o que vai acontecer conosco? O Espírito Santo vai assim diminuindo, se atrofiando dentro de nós, perdendo a força dentro de nós. E você pode perguntar, mas padre, o Espírito Santo não é Deus? Ele não tem força? Ele tem força, mas Deus nos deu a liberdade. Deus não nos impõe nada, Ele nos dá liberdade. Então dentro de nós, como batizados, nós temos o Espírito Santo. No entanto, se nós nos alimentamos com as coisas da carne, como apresenta Gálatas, a gula, a vaidade, o orgulho e tantas outras coisas mais que vai nos deixando cada vez mais autoconfiantes em nós mesmos, né? Autoconfiante. Nós vamos nos tornando prepotentes e por isso um sentimento de que não precisamos mais de Deus. E aí, essas nossas atitudes sufocam o Espírito Santo dentro de nós, de modo que nós vamos vivendo não mais como alguém que produz frutos do Espírito, mas frutos da carne. Agora, se nós temos uma vida de oração, e não só uma oração no sentido de reproduzir palavras, mas uma oração que seja verdadeira, uma oração que busque verdadeiramente a intimidade com Deus, uma oração que esteja totalmente fundamentada na palavra. Quando a gente abre a Bíblia, que nós não a abramos somente para ler, mas para rezar aquela palavra, então o nosso coração vai sendo moldado, trabalhado e ainda assim nós vamos deixando com que o Espírito Santo não mais fique se atrofiando dentro de nós, mas floresça dentro de nós, então nós daremos frutos do Espírito. Por isso, a boca fala do que o coração está cheio. O coração, ele está cheio de vaidades, está cheio de orgulho, está cheio de prepotência, está cheio de si.
então a boca só vai reproduzir aquilo que ele está cheio. Agora, o coração está cheio de vida de oração, é um coração misericordioso, é um coração voltado para Deus, é um coração que constantemente busca a Deus. Nós vamos ver que essa pessoa que tem um coração assim, ela transmite essas coisas boas que estão dentro do seu coração. Por isso, não só do que nós abastecemos, mas com quem nós andamos é importante a gente ter clareza, né? Porque se andamos com pessoas que nos afastam de Deus, andamos com pessoas que estão sempre assim, praguejando, soltando palavras grotescas, pessoas proferindo maldades, pessoas que vivem atrás de fofoca e transmitindo fofoca, nós vamos nos contaminando, nós vamos absorvendo tudo isso que não é de bom e nós vamos também nos tornando uma pessoa desse tipo. Agora, se nós caminhamos com pessoas que, ao invés de querer promover a intriga, a fofoca, isso aqui, proferem palavras boas, proferem palavras sábias, proferem palavras de Deus, daí nós não vamos nos contaminando, nós vamos nos contagiando com essas coisas boas e vamos ser pessoas que também vão, consequentemente, trazendo e transmitindo essas palavras, que são palavras de vida. Portanto, primeira coisa, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, porque o Evangelho também diz assim: como é que você pode tirar o cisco do olho do irmão se você não vê a trave que está nos teus olhos? E se você acha e você quer mudar alguma pessoa, a primeira pessoa que precisa ser mudada é você mesmo. Portanto, cabe a nós, através desse Evangelho, primeiro fazer um exame de consciência, que não é fácil. Recordo-me de quando estava nas aulas no ensino fundamental, no ensino médio, tinha lá a autoavaliação. Que nota você dá para você por isso, por aquilo? Como é difícil você dar nota para você mesmo. Então, como é difícil nós fazermos uma autoavaliação, como é difícil para nós reconhecer o erro. E às vezes nós nem conseguimos enxergar o nosso erro se alguém não nos adverte, se alguém não nos fala. Por isso, quanto mais a gente vive uma vida isolada, quanto mais dificuldade a gente tem de viver em comunidade, mais difícil vai ser a gente conseguir enxergar os nossos erros. Porque é na comunidade, é no trabalho em grupo que a gente vai percebendo que não está alinhado e a gente vai aos poucos mudando. Ou pelo menos, se abrir para a mudança, vai transformando os nossos hábitos. Nós não vamos conseguir mudar os hábitos das outras pessoas se primeiro a gente não mudar os hábitos que precisam ser mudados dentro de nós. Nós não vamos conseguir conduzir uma pessoa à sabedoria se nem nós estamos nos abastecendo e nos envolvendo com pessoas de sabedoria. Portanto, vamos pedir a graça de Deus com essa palavra, com esse Evangelho de Lucas, que Ele nos ajude, com a sua graça, a primeiramente conseguir enxergar dentro do nosso coração como está a nossa vida, como estão os meus hábitos, tem sido as palavras que eu tenho proferido ultimamente, são palavras de vida, são palavras de espiritualidade, são palavras de Deus, ou são palavrões, desordens, fofocas e tantas outras coisas negativas. E a partir disso, desse exame de consciência, mudar as atitudes na nossa vida para sermos pessoas portadoras da luz, que é Jesus Cristo, e assim ser também sinal e modelo para as outras pessoas. Amém. 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 Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar.
Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Muito bem. Então, após termos ouvido esta canção, Um Coração para Amar, que nós saibamos também amar o nosso próprio coração e o coração do irmão. Programa Vida Pastoral. E agora vamos para o nosso bate-papo sobre os últimos acontecimentos aqui na nossa Arquidiocese de Joinville. Eu gosto muito de subir montanha e quando eu subo montanha, eu fico lembrando dela uma semana inteira depois, por conta das dores. E eu fiz essa introdução para dizer que depois de algo épico, como foi, histórico, que é a missa de instalação, isso continua, a gente continua sentindo ela durante os próximos dias, como sentiu essa semana, né? Mas te digo que eu acordei segunda de manhã sentindo minhas canelas que parecia que eu tinha batido numa madeira. Sim, que eu tô então, até agora tentando entender da onde. Olha essa montanha. Então ela continua. Sabe, eu também, assim, fiz uma experiência bonita, porque foi muito cansativo. De fato, todos os preparativos. Acho que o que cansa mais a gente é a preocupação, né? Preocupação porque não é só o trabalho físico de preparar, de vocês aqui da comunicação, os pontos, puxar cabos, e nós na parte da liturgia e do acolhimento das pessoas, isso e aquilo e coisa e tal. Não é só isso, mas é aquela preocupação de que, será que não estou esquecendo de nada? Será que, né, não faltou nada? Será que foi lembrado de tudo? E a sequência, a preocupação de saber a sequência de cada coisa, até porque era uma celebração atípica também. Era uma celebração que não era simplesmente todo o corpo do rito da missa, mas existiam vários elementos peculiares daquela celebração, e não só, haviam espaços distintos, diferentes, né? Começava saindo lá dos Santos Anjos, ia ter um momento fora da catedral, aí na frente do átrio da catedral. Depois adentrava o Dom Francisco com alguns bispos para fazer a entrada solene, depois retornava. Enquanto isso, tinha que casar certinho os momentos de bater o sino, o toque do sino, o toque da banda, o canto que ia entrar. Então era realmente uma sinfonia. E ainda a gente ali teve a situação que, né, igual o senhor falou, né, de bater certinho os horários. A gente estava conversando um pouco antes de começar a missa com os produtores da TV Evangelizar, que fizeram a transmissão da missa, e a transmissão deles começava em um horário, só que a gente já estava com o rito começando, mas aí teve que conversar com o Padre Cláudio para ele fazer uma abertura para quem estava assistindo em casa, então teve que ter uma adaptação ali no meio também. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Né? Coisas que não dá para se programar, né, Padre? Que acontece e você tem que saber
seguir o script da melhor maneira. Exatamente. E aí a gente se prepara para alguma situação e de repente acontecem imprevistos, muda de novo, daí tem que dar uma jogada de cintura aqui e ao mesmo tempo depois pergunta, tá, mas e daí aquela parte vai acontecer? Eu faço o comentário para aquela próxima parte, eu já vou deixando assim. É na hora que tem que sentir como que a celebração vai acontecendo. Eu achei que os bispos, né, no caso Dom Francisco, Dom Adalberto e Dom Rafael ainda estavam se paramentando. Quando eu olhei pra lá pra fora, eles já estavam paramentados. Eu fiquei, meu Deus do céu, surgiram de onde, né? De onde é que vieram? Então são todos esses pequenos momentinhos que foram sendo encaixados. E muita gente sabe que a gente trabalha, que a gente vai lá e faz acontecer, mas ninguém imagina como acontece os bastidores, que são semanas antes de preparação, né, padre? Semanas. E ao mesmo tempo, apesar de serem semanas de trabalho, tudo ficou meio que em cima do laço, de certa forma, porque era o Padre Gélio o coordenador de pastoral também. E querendo ou não, era a coordenação de pastoral responsável por vários aspectos. E houve essa transição. E no meio dessa transição também aí vieram as férias ali de janeiro. Então ficou um curto espaço de tempo para preparar tudo, né? Existia também a abertura do ano jubilar no ano passado. E uma parte ficou então com o Padre Gélio, outra parte ficou para quando eu chegasse. E assim foi. Então nós tivemos pouco mais de 20 dias para conseguir preparar todo o esquema e correr atrás de toda a infraestrutura, porque querendo ou não, vai uma infraestrutura. Mas a experiência que eu tive foi realmente a experiência da graça de Deus, porque quantas coisas foram se surgindo no decorrer da construção de tudo, e aí, precisaria disso, precisaria daquilo, e aí eram coisas que a gente temia não conseguir, porque o prazo curto de tempo, mas dava certo. Conseguimos daqui, conseguimos de lá, deu certo com esse, deu certo com aquele, coisa e tal. Então, assim, eu pude sentir muito, antes dessa missa, a mão de Deus, assim, cuidando de tudo. Eu até, nas minhas orações, dizia, Deus, nós estamos lutando e trabalhando e fazendo o máximo para que tudo corra bem, né? Mas o tempo é curto. Tudo teve um curto espaço de tempo. Então, assim, cuide de nós, né? Cuida para que as coisas caminham bem. Nós queremos fazer o melhor para esse momento histórico. Nós queremos fazer o melhor para ti, porque querendo ou não, tudo isso vai refletir depois pastoralmente. Mas, com o nosso esforço e a graça de Deus, tudo, mesmo com alguns percalços, né? Mas caminhou bem. Sim. Pode falar, Júlia. O diácono José, ele fala que não existe coincidência, existe deusdência. E eu percebi que no nosso processo de organizar essa missa, é bem o que o senhor falou, né? Foi acontecendo e foi dando certo. Conseguimos os santos. Precisava restaurar. Lembramos de alguém que tinha falado uma semana antes que restaurava santo, que adorava restaurar os santos. Pronto, conseguimos restaurar os santos. Precisava de um santo maior. Conseguimos um santo maior. Então são processos que no meio do caminho a gente vai percebendo, né, padre? E daí a gente vai lembrando de gente que conhece gente e a peça se encaixa e a coisa flui e acontece. Sim. E as pessoas que estavam lá, 99%, na verdade 100%, né? Perceberam a grandiosidade do que é. Muitas pessoas emocionadas. Tinha lugar para todo mundo. Tinha espaço para todo mundo colocar o carro. Tinha água para todo mundo, porque era uma tarde quente, né? E 99% das pessoas ficaram ali até o final. 3 horas de missa. Então, estava prevista 2 e pouquinho, né? 3 horas. Cravado 3 horas, né? Exatamente. Então, cravado. Isso. E no final, aquela fila para tirar foto com o Dom Francisco. E o Dom com um sorrisão. Exatamente, Então, o velhinho tava ali, ó. Nosso pai tava ali, ó, firme. Eu posso dizer assim que depois acho que todo aquele momento contagiou, né? Aquele Sim. momento dentro da celebração assim contagiou e irradiou assim essa alegria, essa festividade. E foi um momento orante também. Foi uma celebração que, querendo ou não foi assim cheio de 9 horas, né? Ela tinha, claro, o seu rito que se estendeu, etc. Mas a gente procurou fazer de forma simples. E essa simplicidade deu leveza também para a celebração, onde a tornou orante, né? Mesmo com o calor, nós padres ali, com os paramentos, tudo estava bastante quente, mas ela foi uma celebração gostosa e que fluiu muito bem.
né? Então foram 3 horas assim, mas ela tinha uma sequência, ela tinha uma continuidade. E as coisas se encaminhavam e tudo correu bem e para honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E vale destacar, né? Tudo ocorreu muitíssimo bem com a nossa catedral no meio de uma reforma. Ainda isso. Também assim, aqui vale lembrar do Padre Fernando Baraúna, que com a sua equipe, tanto do economato como também do pessoal da obra mesmo, conseguiram em uma semana ali reorganizar todo o canteiro de obra e toda a infraestrutura para deixar tudo organizado. E inclusive a preocupação, porque no primeiro momento não ia estar o mobiliário dentro da catedral, né? Num primeiro momento, no máximo nós íamos tentar conseguir trazer a cátedra, deixar a cátedra pronta. E aí, se não conseguisse a cátedra, nós talvez iríamos tentar pegar no museu a primeira cátedra da Diocese de Joinville, né? Mas mexeu daqui. Aí o Padre Fernando Baraúna disse: olha, nós vamos conseguir entregar o ambão, a cátedra e o altar. E nos 45 do segundo tempo, o pessoal ali confeccionando o altar, porque para a comunidade ter ideia, o povo que está nos ouvindo, o altar teve que ser construído ali em cima do presbitério. Ele não foi feito fora e depois colocado em cima do presbitério, não. O altar foi construído em cima do presbitério. E quem não viu, não foi, então não pode perder a oportunidade de ir lá visitar a catedral. E belíssimo, né? Exato, a presbitério. Ainda faltam alguns detalhes, Padre Baraúna estava assim um pouco assim esperançoso de que ia conseguir, porque existem uns detalhes de madeira que ficarão ainda no ambão da palavra e na cátedra e nas cadeiras próximos à cátedra. E estávamos nessa expectativa. Mas essas madeiras, elas são do antigo altar da catedral. Então, como para ficar uma memória, o altar de madeira da catedral, ele será retrabalhado e essas madeiras serão colocadas na cátedra e no ambão. Mas as marcenarias não tinham mais as máquinas potentes, porque hoje as marcenarias trabalham tudo com MDF, então não precisa máquinas muito robustas. Mas o altar da catedral antigo era de madeira de lei, aquela coisa toda, então dá muito trabalho e leva mais tempo então para você conseguir produzir o material. E aí esses adornos de madeira acabaram faltando. Mas eu disse: padre, tá muito bem, o principal assim está aí, e agora fica a nossa expectativa para ver com esses detalhes, né? Assim, que desperta mais atenção. Tudo deu tão certo que, apesar do calor, o dia de sol refletia aqueles vitrais da catedral. E com a nova pedra, a nova marmoraria ali do presbitério, estava lindíssimo, refletia aquele colorido. Deu um acolhimento pro local, igual o senhor falou, tornou ainda mais orante, até a estrutura física. Apesar ainda de estarmos com a catedral no piso bruto, por assim dizer, mas aquele presbitério deu clareza, assim, né? Deu amplitude para a catedral, de modo que ela ficou mais clara, né? Exatamente. E ela ficou mais clara, a catedral. Ela era muito escura e agora, assim, isso irradiava realmente, né? As luzes elas refletiam no mármore e tudo mais, que deixava aquilo ali, assim, realmente reluzente. Mas eu comparo a quem faz uma crisma ou primeira comunhão e está reformando a casa. A pessoa que está dona da casa se preocupa com tudo. Mas quem vai lá para aquele momento que é religioso, isso é importante, né? Não vai reparar. Exato. Eu acho que esse foi mais ou menos assim. E essa sua comparação faz muito sentido, porque eu fiz a minha crisma, a minha paróquia estava em reforma. Sim. Eu me crismei com o piso igual tá a catedral agora, como foi a missa de instalação, no contrapiso. E para mim foi tudo lindo. Foi um momento do sacramento. E ali, querendo ou não, a gente viveu esse momento com a casa em reforma, mas sempre pronta, né? Como diz o Padre Ronque, que é a casa-mãe, né? Que é a casa de toda a arquidiocese. Exato. Agora. Independente do jeito que tava, acolheu quem tivesse que acolher. Então ficou assim, tudo contribuiu, né? Apesar das dificuldades, apesar dos percalços, né? Mas tudo contribuiu bem, ficou uma celebração verdadeiramente marcante, orante, belíssima, que vai ficar realmente para os anais históricos da nossa arquidiocese de Joinville. Diga,
Você ia convidar as pessoas para assistirem a missa? Eu ia, já. Vai lá então. Cortei tua frente, me desculpe. A mesma coisa. Então tá bom. Então deixa aqui o convite. Se você não participou da missa, não conseguiu assistir pela TV Evangelizar ao vivo ou pelo nosso canal do YouTube, te convido a acessar, agora sim, oficialmente, o canal da Arquidiocese de Joinville. Boa. E acompanhar a transmissão, né, que foi realizada dessa missa de instalação. Um momento riquíssimo, cheio de detalhes, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então passa lá e também passa nas nossas redes sociais, @Arquidiocese Joinville, e confere o que a gente já publicou por lá, para você ficar por dentro de tudo que a gente está falando aqui no programa Vida Pastoral. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. Então, passo a palavra aí pro Jefferson e a Júlia, que vão trazer para nós algumas notícias que estão acontecendo aqui em nossa Arquidiocese de Joinville. Começamos as notícias falando de carnaval, porque durante o período de carnaval tem duas atrações aqui na cidade de Joinville, especialmente carnaval, digamos, religioso, né? Um deles é o Retiro Renascer da comunidade Shalom, que acontece neste sábado e domingo na paróquia Santo Antônio, no bairro Bom Retiro. O evento terá várias atrações, entre elas pregações e momentos de oração. Outra dica é o maior evento católico de carnaval de Santa Catarina, que é o nosso Queremos Deus, da comunidade Arca da Aliança, que este ano completa 35 anos e já reuniu cerca de 200 mil pessoas desde o início lá em 1990. E, segundo a organização, só este ano são esperadas mais de 10 mil pessoas com uma programação de shows, missas, pregações, adoração santíssima e tem inclusive o Queremos Deus Mirim para as crianças, né? Então vai de sábado agora até terça-feira de carnaval. E a atração nacional, lembrando aqui, é o cantor Morelzinho, que canta músicas religiosas aí ao estilo pagode. E a gente continua as nossas notícias falando de posses litúrgicas daqueles padres que foram anunciadas as transferências no final do ano passado. Então, no dia 2 de março, amanhã, é dia de ter missa, né, de posse na paróquia Santo Estanislau, em Itaiópolis, onde quem vai assumir é o padre Érico Schaubauer. A missa será às 3 horas da tarde. Já no dia 9, na semana que vem, é a vez de Itapoá receber essa missa de transferência, que no caso vai ser nomeado, né, uma posse litúrgica, o padre Gélio Silva do Nascimento, que muitos de vocês já conhecem, que até finalzinho do ano passado, vamos melhorar, né, até final de janeiro de 2025, ele era coordenador diocesano de pastoral e âncora deste programa Vida Pastoral. Junto, né, é reconhecido também o padre Gilberto, que vai ser vigário em Itapoá. A missa lá na Nossa Senhora Imaculada Conceição de Itapoá será às 8 horas da manhã. Agora vamos falar de Quarta-feira de Cinzas. Quarta-feira de Cinzas agora, dia 5 de março, marca então o início da Quaresma, um período de 40 dias de penitência, reflexão e preparação para a Páscoa. E vamos trazer aqui a programação de missas de algumas paróquias na comunidade matriz, aqui na Arquidiocese de Joinville, que vão oferecer missas. Eu começo trazendo as paróquias da comarca Sul, Joinville Sul, começando pela Catedral São Francisco Xavier. Na quarta-feira de cinzas vai ter missa às 7 da manhã, inclusive toda a equipe da Cúria Arquidiocesana estará lá, às 3 da tarde e às 6 horas da tarde, nesse horário vai ter missa com a presidência do arcebispo Dom Francisco Carlos Bach. No Santuário Sagrado Coração de Jesus, quarta-feira de cinzas, missas às 7 da manhã, 12h30, 4 da tarde e 7h30 da noite. Na Paróquia São Francisco de Assis, no Ademar Garcia, missa às 7h30 da noite. Na Paróquia São Paulo Apóstolo João Costa, 7h30 da noite também. Na Paróquia Santa Luzia, no Paranaguamirim, 2 horários, 3 da tarde e 7h30 da noite. E na Paróquia São João Batista, no Fátima, às 8 da manhã e às 7h30 da noite. Agora a gente vai falar um pouquinho da comarca Joinville Norte, porque na Paróquia Santo Antônio, do bairro Bom Retiro, a missa na quarta-feira de cinzas será às 9h30 da manhã e às 7 horas da noite. Já na Paróquia São Sebastião, do bairro Iririú, a missa será às 7h30 da noite.
Na paróquia Nossa Senhora Medianeira, do bairro Vila Nova, também às 7h30 da noite. E na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, lá em Itapoá, a missa será às 8h e às 19h. Agora a comarca de São Francisco do Sul, começando com o Santuário Nossa Senhora da Graça em São Francisco, na quarta-feira de cinzas, missa às 8h da manhã e às 7h da noite. No Santuário Senhor Bom Jesus em Araquari, missa às 7h30 da noite, e lembrando, lá tem confissão na parte da manhã, das 8h ao meio-dia. Na comarca de Jaraguá do Sul, na paróquia São Sebastião, o horário das missas de quarta-feira de cinza serão 7h da manhã, 9h30 da manhã, 3h da tarde e 7h da noite. Já na paróquia Nossa Senhora Aparecida, também em Jaraguá do Sul, haverá missa às 8h da manhã e às 7h30 da noite. E também agora a comarca de São Bento do Sul, na paróquia Nossa Senhora da Aparecida de Oxford, missa às 6h da manhã, 9h, 3h da tarde e 7h30 da noite. Puríssimo Coração de Maria, no centro de São Bento do Sul, 6h da manhã, 3h da tarde e 7h da noite. Na paróquia Santíssima Trindade, em Campo Alegre, missa às 7h30 da noite. E também em Campo Alegre, Bateias e Baixo, a nova paróquia, a Sagrado Coração de Jesus, a missa às 7h30 da noite. E encerrando aqui os horários, de algumas paróquias que vão fazer essa missa de quarta-feira de cinzas, em Mafra, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, a missa será às 7h30 da noite. Agora vamos falar de pastoral familiar, porque a pastoral vai promover formações voltadas para os setores de pré e pós-matrimonial. E já tem encontros marcados para a comarca de São Francisco do Sul, dia 7 de março, comarca de Mafra e São Bento do Sul, dia 15 de março, e na comarca Joinville Norte e Sul, 4 de abril. A formação que está com inscrições abertas no momento é a comarca de São Francisco do Sul e vai ser no local do pavilhão do Santuário Senhor Bom Jesus em Araquari. Neste caso, então, dia 7 de março. O tema abordado será a catequese de noivos e recém-casados e contará com a assessoria do casal Marlon e Ana de Rosa. O link de inscrição nesse caso está no site da Arquidiocese. E com a missa de instalação, da Arquidiocese de Joinville na semana passada, aconteceram algumas mudanças internas, agora atualizando o nome Diocese de Joinville para a Arquidiocese de Joinville de forma oficial. E por isso, a nossa Arquidiocese está passando por essa mudança no endereço do site e nos e-mails institucionais. Então, desde o dia 24 de fevereiro, o site oficial pode ser acessado pelo endereço www.arquijoinville.com.br ou ainda www.arquidiocesejoinville.com.br e os e-mails passam a utilizar o domínio @arquijoinville.com.br. O endereço antigo diocesejoinville.com.br continua no ar ainda por algumas semanas. Então, se você enviou algum e-mail, recentemente para alguma paróquia, alguma comunidade, ou até mesmo aqui para a Cúria, e o final do e-mail era @diocesejoinville, e você não obteve retorno, talvez pode ter acontecido algum probleminha nessa sincronização durante a mudança do domínio. Então a gente pede que você entre em contato novamente ou encaminhe o e-mail para agora o final @arquijoinville.com.br. E o nosso site continua com todas as notícias e informações e já está no ar, pronto para você acessar. Inclusive, você pode encontrá-lo na nossa bio do Instagram, no Facebook e em todos os outros canais de comunicação da Arquidiocese de Joinville. Inclusive, você falou de rede social, Júlia, o nome das redes sociais também mudou, os nomes mudaram. Sim, agora o Instagram é Arquidiocese Joinville e o Facebook Arquidiocese de Joinville. Muito bem, agora vamos falar da missa dos 25 anos da Escola de Comunicação. A gente divulgou aqui essa missa, mas a equipe de comunicação da Escola de Comunicação decidiu alterar a data da missa. Então, a missa está transferida, que seria dia 7 de março, então de 2025, e vai ter uma nova data. Por enquanto, a nova data não foi divulgada e quando for a gente vai divulgar aqui para você, tá bom? Mas as inscrições para o curso da Escola de Comunicação continuam abertas. Então, informações lá no nosso site, arquidiocesejoinville.com.br. Lembrando que a gente falou de quarta-feira de cinzas, Júlia, nesse período agora de recesso de carnaval, ou feira de carnaval, aqui o expediente da Cúria da Arquidiocese de Joinville também vai ter um recesso. Então, na segunda de carnaval e terça de carnaval, o expediente da Cúria de algumas paróquias também está fechado, mas volta normalmente na quarta-feira às 8h da manhã.
Exatamente, e como o Jefferson comentou, o nosso expediente, além de voltar às 8, começa na Catedral com a missa de quarta-feira de cinzas. Isso. Então já fica o convite para você que está nos escutando, né, a participar desse momento também, porque a quarta-feira de cinzas é o início da quaresma, então é um momento pra gente mudar o nosso pensamento, né, Jefferson? É um momento de oração, de jejum, de penitência, de caridade. Então é bom a gente participar dessa Santa Missa e preparar o nosso coração durante esses 40 dias até a Páscoa. E falando em 40 dias, Diga. vou aproveitar esse espaço do programa. Nas redes sociais da Diocese, já que a gente convidou as pessoas para darem uma olhadinha, tem um vídeo em que a gente explica quantos dias efetivamente tem a quaresma. Que dia que acaba a quaresma? Que dia? Porque muitas pessoas falam que acaba no Domingo de Ramos. Outras falam que acaba no Sábado Santo. Sábado Santo, certo. Mas eu vou deixar para as pessoas olharem no nosso Instagram. Então vai lá, vai olhar lá pra aproveitar. Então. Eu vou deixar o suspense. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Nos aniversariantes do clero desta semana, dia 5 de março, aniversário de ordenação do Padre Miguel da Silva, do Seminário São José, Seminário do Sagrado Coração de Jesus. Dia 2 de março, aniversário de nascimento do diácono Geraldo Rabelo, da paróquia Nossa Senhora de Janeiro, no Vila Nova. Dia 5 de março, também aniversário de nascimento do diácono Fabiano de Borba, da Comunidade Católica Arca da Aliança. E dia 7 de março, aniversário também de um diácono lá da Nossa Senhora da Edil do Caravaggio, é o diácono Célio Caparelli Filho, a paróquia que fica então no Morro do Meio. Então, muito bem. Quero também deixar aqui os parabéns, um grande abraço a todos os nossos irmãos, o diácono e os diáconos e o Padre Miguel, que estão celebrando aí os seus aniversários ou de nascimento ou de ordenação. Deus os abençoe sempre mais. Então agora nós vamos ao nosso quadro, os Santos da Semana. Santos da Semana. Vida e inspiração. E agora a gente vai começar a lembrar, né, os santos que a gente celebra nesta semana, dos dias 1º a 7 de março. E hoje, dia 1º, celebramos os dias de São Rosendo. Ele, que nasceu em 907, dedicou sua vida à igreja. Aos 18 anos, tornou-se bispo de Mondonedo, restaurando a paz e reconstruindo mosteiros. Libertou escravos e conquistou a nobreza com o seu exemplo. Ele fundou o mosteiro de Cela Nova, reunindo bispos e nobres. Após renunciar ao bispado, retirou-se, mas voltou para defender a fé em tempos difíceis. Faleceu em 1º de março de 977, deixando um legado de justiça e de devoção. Dia 2 de março é dia de São Simplício. Eleito Papa em 468, São Simplício enfrentou heresias que ameaçavam a fé, como o nestorianismo e o monofisismo, que negavam a verdadeira natureza de Cristo. Em meio à crise do Império Romano, guiou a Igreja com sabedoria, oração e comunhão com o clero, defendeu a doutrina cristã e fortaleceu a unidade dos fiéis. Com seu testemunho de fé, mostrou que vale a pena caminhar com o coração fixo na glória de Deus. São Simplício faleceu em 483 e intercede até hoje por nós. 3 de março, Santos Marino e Astério. No século III, São Marino era um oficial romano e cristão fervoroso, conhecido por sua vida reta e seu compromisso com Cristo. Quando foi escolhido para ser centurião na Cesareia, um cargo de grande prestígio, souberam que ele era cristão e usaram uma antiga lei que exigia sacrifícios aos deuses para assumir o cargo. Marino, sem hesitar, revelou publicamente sua fé e se recusou a negar Cristo. Ele foi desafiado a escolher entre apostatar da fé ou morrer, e escolheu a morte. Condenado, foi degolado no ano 260. Após sua execução, Astério,
Um cristão devoto se aproximou do corpo de Marino, cobriu e o enterrou, ciente de que isso também lhe custaria a vida. E assim aconteceu. Ele também foi martirizado. No dia 4 de março, lembramos de São Casimiro. Ele é considerado o patrono da juventude na Lituânia. Seu nome significa comandar, e de fato, ele comandou sua vida com fé, entregando seus pensamentos, palavras e ações a Deus. Ele nasceu em 1454, filho do rei da Polônia. Com uma vida marcada por oração, penitência e orientação espiritual, renunciou ao trono para se dedicar a uma vida de ascese e serviço ao seu pai no governo. Mesmo jovem, ele foi exemplo de sacrifício e devoção. Faleceu aos 26 anos, deixando um legado de fidelidade e coragem na fé. Dia 5 de março é dia de Santa Águida. Ela nasceu em 235 na Sicília, de família nobre, e desde jovem ela desejou consagrar-se a Deus e, com a ajuda do bispo, recebeu o véu vermelho das Virgens Consagradas. A sua santificação foi marcada pelo serviço pastoral e especialmente pelo sofrimento no caminho do martírio. Santa Águida foi presa e torturada por sua fé, resistindo às tentações do governador Quinciano e permanecendo virgem consagrada. Durante as torturas, teve seus mamilos arrancados e foi submetida às brasas, mas com coragem e fé inabalável, entregou seu espírito a Deus no dia 5 de fevereiro de 251. Sua intercessão é reconhecida especialmente em momentos de perigo, e ela é considerada a padroeira das virgens, a protetora das virgens e das mamas. Aqui no Brasil, sua devoção é forte, especialmente na Diocese de Pesqueira, em Pernambuco, que a tem como padroeira desde 1870. 6 de março, Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa de Viterbo nasceu em 1233, em uma família humilde. Desde muito jovem manifestou uma fé inabalável e uma vida de consagração. Aos 3 anos, por meio de sua oração, contou-se que Jesus reviveu sua tia. Aos 7, sofreu uma doença grave que se tornou o ponto de partida para sua entrega total a Deus, após Nossa Senhora lhe aparecer e curá-la. Com apenas 12 anos, Rosa, cheia do Espírito Santo, já anunciava o Evangelho e combatia heresias. Aos 18 anos, foi acometida por uma doença e faleceu, deixando um legado de coragem e santidade. Hoje, Santa Rosa é um exemplo para todos nós, mostrando que a santidade é um dom, mas também uma luta diária. E encerrando os santos que celebramos nessa semana, no dia 7 de março lembramos das santas Perpétua e Felicidade. Elas são 2 grandes mártires da Igreja. Na cidade de Cartago, durante uma perseguição no ano de 203, elas foram presas por sua fé cristã. Perpétua, mãe de um bebê de peito, e Felicidade, grávida de 8 meses, receberam o batismo na prisão. Ambas foram condenadas a ser lançadas às feras no aniversário do imperador. Mesmo com a separação dos seus filhos, Perpétua teve visões de consolo divino. Felicidade, após dar à luz, também enfrentou o martírio com coragem. No anfiteatro, as 2 foram torturadas até a morte, demonstrando uma fé inquebrantável e um amor profundo por Cristo. Muito bem, nós estamos encerrando mais este programa Vida Pastoral e não podemos terminar esse programa antes de juntos fazermos uma oração pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e também convido e motivo para que vocês rezem sempre pelo Papa e por sua saúde. Vamos fazer agora, neste momento, a oração pelo Papa Francisco. Senhor Deus, vosso servo, o Papa Francisco, tornou-se para nós testemunha dos sofrimentos de Cristo. Nós vos suplicamos, vinde em seu auxílio,
aliviando suas dores, na esperança da pronta recuperação da sua saúde, para continuar nos confirmando na fé. Amém. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Obrigado a todos vocês que nos ouviram através das nossas rádios, da web rádio, Spotify, YouTube. E também, Padre agradece com muito carinho a nossa equipe aqui de comunicação. Jefferson, obrigado. Obrigado, Padre. Obrigado a você, nosso ouvinte. Lembrando que sexta-feira agora nós tivemos aniversário aqui na Cúria Diocesana. E o aniversariante foi aqui participante do programa. É participante do programa que é a Júlia de Almeida. Ficou um aninho mais velha, Padre. Opa! Parabéns então para nossa comunicadora, a Júlia. Tudo de bom. Deus te abençoe sempre mais e que tu possa servir a Ele com os dons que Ele te deu por muitos e muitos anos. Amém. Muito obrigada, Padre. Obrigada, Jefferson. Eu que espero... Eu termino de fazer aniversário já na contagem regressiva pro próximo, né? Então agora já comecei a contagem pro ano que vem. Mas eu agradeço muito, fico muito feliz e é uma honra poder celebrar mais um ano de vida junto de todos os amigos que fiz na Cúria Diocesana nesses 4 anos que vai completar agora em março que estou aqui. Então é isso, até semana que vem e até mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Então assim terminamos mais um programa nosso aqui, Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Jesus Cristo divino operário, com amor chama todos os seus a viver em guardor missionário. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!